É mostrar que então essas atividades também, né, ou essas demandas que muitas vezes a gente atribui, né, ao nosso trabalho como ministério pastoral, aconselhar, visitar, direcionar e tal, orar por pessoas, às vezes elas vão aparecer nos lugares onde a gente nem imagina quando a gente se dispõe a estar com eles. Literalmente, talvez no clube, na piscina, no campo de futebol, vivendo como pastor, porque não tem essa separação, né? Eu não deixo de ser, né? Estamos aqui mais uma vez, nosso podcast de Paletó e Bermuda, hoje mais de bermuda do que de paletó, conversando com vocês sobre os desafios, os dissabores, as alegrias, os privilégios do ministério. Davi Luna, o pastor, o ministro, ele é o pastor e o ministro da igreja local, ele é o pastor e o ministro de uma denominação, ou talvez o ministério signifique um pouco mais do que essa institucionalização? Seria o pastor um pastor para a cidade? Seria o pastor um pastor para o mundo? Eu costumo dizer que o mundo precisa de pastores. Quando Jesus diz que não, para Deus não nos tirar do mundo, mas para nos guardar do mal, e para vivermos nesse mundo, que foi criado por Deus, para o nosso deleite, que foi criado por Deus para que nós pudéssemos viver, a humanidade pudesse viver. Deus, Jesus, ele nos envia como ministros para o mundo inteiro. Nós somos ministros do mundo, nós ministramos o evangelho no mundo. Você simplesmente achar que o seu discurso, o seu objetivo é uma prédica semanal, em que você simplesmente se resume a pregar para crentes, é um reducionismo do ministério pastoral tremendo. Eu acho que essa coisa é um negócio que ele vem na cabeça não só do pastor, do ministro, mas do crente como um todo, né? Eu acho que isso diminuiu um pouco nos últimos tempos, mas a gente tinha, né, muito até aquela brincadeira, né, da gente falar, né, do mundo lá fora como se fosse uma coisa extraterrena, né? Isso. E não perceber exatamente isso, né, que Jesus diz para não tirar a gente do mundo, pediu para livrar do mal. Sim. Mas esse é o ambiente, né, o lugar que a gente precisa estar e que a gente precisa conhecer. E se a gente não conhece, né, as nuances... Eu vos envio para o meio de lobos, eu vos envio para o meio de pessoas que vão lhe fazer mal, mas eu vos envio para lá. Exatamente. Essa é a realidade, né? Entender que não tem essa separação, né? Que muitas vezes a gente traz para a vida da igreja. E até chamando isso, né? A gente coloca ali, a gente cerca, né, os muros e começa a acreditar que o comportamento que a gente tem que fazer, ele está aqui e não tem um papel, né? Inclusive pastoral, para além desses muros, né? O pastor, ele sempre foi assim, e sempre precisa ser. Infelizmente, algumas coisas mudaram, a modernidade tardia e o individualismo mudou muito isso, mas o pastor, ele é o pastor da comunidade em que ele está. Comunidade não é, eclesiasticamente falando, não é a igreja em si, mas é a comunidade, o bairro em que ele está inserido, a cidade em que ele está inserido, ele é o pastor de todos ali. Isso é uma coisa bem legal que você está falando, porque assim, eu tive uma experiência recente nesse sentido. A gente tem um grupo de amigos, né, no prédio onde a gente mora, que, né, a gente está lá às vezes junto com os nossos filhos em momentos de lazer no prédio e tal, e a gente acabou criando uma certa amizade, e a grande parte desse pessoal são várias famílias, todas elas que não tem nenhum comprometimento ou entendimento em relação à igreja, e isso, né, acabou se tornando inclusive uma oportunidade. Então eles sabem do meu ofício pastoral, então no começo tinha até uma brincadeira com isso, né, porque no meio, né, a gente tinha gente de várias áreas e eu me tornei então lá a autoridade eclesiástica, essa era a brincadeira. Então todas as vezes, mas o que a autoridade eclesiástica acha sobre isso? Mas essa proximidade de estar vivendo, né, diversos momentos do dia a dia com essas pessoas, gera também uma percepção, né, de que eu posso ter ou contribuir com um determinado cuidado que às vezes a gente não imagina. E aí a gente estava em um outro ambiente, algumas pessoas chegaram e aí perguntaram, falaram, não, mas você conhece? Não? Ele é nosso pastor. E eles me apresentaram como pastor. Sim, claro. Eles nunca foram na minha igreja, eles não têm ainda um entendimento muito claro, mas eles olham, né, para aquilo que eu enxergo, a maneira como eu enxergo algumas coisas, falo com eles, e traz esse universo, né, pastoral, ou talvez a leitura a partir do evangelho, do mundo à nossa volta, para a vida deles. Então eles enxergam isso. E na primeira vez que o cara falou isso, eu estranhei, falei assim, como assim, se
sou seu pastor se você não está na minha igreja, né? E isso assusta a gente também, saber que Mas nós não deveria assustar. Porque nós não estamos preparados para esse tipo de coisa, porque a gente entende que o papel do pastor é um papel intramuros, o papel do ministro é ministro intramuros, a da liderança na igreja é uma liderança intramuros, e não percebe o nosso papel enquanto discípulos em missão, como agentes do reino, né, ou como, né, efetivamente profetas, né, no mundo ao qual nós estamos vivendo. Me permita uma comparação, que não é esdrúxula não, é perfeitamente viável. Por exemplo, nesse seu condomínio, tem médicos, não tem? Tem. Na hora que alguém está doente, você pergunta para quem? Para o médico. Esse seu condomínio tem advogados, não tem? Deu algum problema, todo mundo manda no grupo lá se tem alguma orientação. Tem engenheiros, não tem? Quando aparece uma rachadura, você vai perguntar para o engenheiro, não? Quando aparece um problema psicológico, você pergunta para o psicólogo, né? E quando aparece um problema religioso, você vai perguntar para quem? Exato, a autoridade eclesiástica. Exatamente, essa que é a questão. Só que aquele condomínio que você mora é a sua cidade. Quando você vai para cidades menores no interior do Brasil, isso fica mais latente, mais nítido. Onde, por exemplo, só existe uma igreja presbiteriana para a cidade inteira, cidades de 6, 7, 10 mil habitantes, em que você só tem uma igreja lá. E você é o pastor daquele local. Aquela comunidade precisa ser pastoreada independente da fé que eles tenham. Nós não estamos falando de salvação aqui, não é salvação, não é a questão de crer ou deixar de crer, é de ser pastoreado. Porque essas pessoas, elas têm demandas, né, que tem a ver com um aspecto pastoral, né, de aconselhamento, medo da morte, claro, de divergência, de problemas nos relacionamentos familiares, com pais, com filhos, né, que carecem, né, desse cuidado, dessa orientação, desse aconselhamento que tem o viés pastoral. Quando Jesus disse para os discípulos assim, ide de graça porque de graça vos foi dado, é isso que ele está falando. É lógico que administrativamente o Ministério Pastoral vai além disso hoje. Numa instituição religiosa chamada de igreja, com CNPJ e tudo, o Ministério Pastoral vai além disso. Mas o Ministério Pastoral como essência, ele Jesus ele disse, dei de graça porque de graça vos foi dado. Você não vai pastorear só quem devolve dízimo, você não vai pastorear só quem está no hall de membro da sua igreja, você não vai no velório só das suas ovelhas, você não vai dar uma palavra só naqueles que estão dentro da sua paróquia. Você precisa entender que toda essa comunidade, no caso a sua é o seu prédio, do pastor que está nos ouvindo pode ser o seu bairro, do pastor que está nos ouvindo pode ser a sua cidade. Você precisa ir você precisa pastorear todas aquelas pessoas e usar o evangelho para isso. E isso traz para a gente, né, e a nossa ideia aqui no podcast, né, de Paletó e Bermuda, é mostrar essa coisa do dia a dia do pastor, é mostrar que então essas atividades também, né, ou essas demandas que muitas vezes a gente atribui, né, ao nosso trabalho como ministério pastoral, aconselhar, visitar, direcionar e tal, orar com pessoas, às vezes elas vão aparecer nos lugares onde a gente nem imagina quando a gente se dispõe a estar com eles, literalmente, talvez no clube, na piscina, no campo de futebol, vivendo como pastor, porque não tem essa separação, né? Eu não deixo de ser, né? Por exemplo, por que quando a gente fica feliz, a gente ama quando a Câmara de Vereadores da nossa cidade chama a gente para pregar na abertura dos trabalhos do ano? O pastor foi lá, ele mete o grande terno dele com a melhor gravata dele e vai. Mas por que você não vai orar no comércio do seu vizinho? Por que você não vai na escola dos seus filhos oferecer para falar de ética, para falar de cidadania, para falar daquilo que o evangelho mostra? Por que você não faz isso? Por que você não vê, não soube que uma filha de 12, 13 anos uma pessoa da sua comunidade engravidou e eles estão pensando em abortar, em tirar o menino? Por que você não vai lá conversar com eles? Você não vai mostrar o que a Bíblia diz a respeito da concepção da vida? Por que você não vai até o prefeito e chega e diz, seu prefeito, estou aqui para orar por você, e o evangelho diz isso, seja um bom administrador dos recursos públicos? Por que você não faz isso? E esse é um negócio tão maluco, porque eu vivi isso no meu primeiro projeto de plantação de igreja, né, numa cidade menor, e quando eu me dispus a fazer isso gerou um certo constrangimento, porque o prefeito chegou para mim e falou assim,
Cara, é a primeira vez que eu vejo um pastor fazendo esse tipo de coisa aqui, porque geralmente o pessoal vem quando tem alguma demanda, né? vai pedir. Vem pedir alguma coisa. Você é a primeira pessoa que entra aqui, né, com o título de pastor e que não me pediu nada e ainda me ofereceu coisa Sim. em troca. Ou me deu alguma coisa, ou orou por mim, ou os colocou à disposição. Porque institucionalmente, nós pastores nos escondemos atrás do púlpito. Nós não visitamos porque achamos que a prédica ela é dada, o sermão, o cajado é dado no púlpito. Nós não discipulamos porque achamos que o discipulado é feito através do púlpito. Nós não evangelizamos porque achamos que o evangelismo é feito através do púlpito. Mas não é isso. Vamos usar a ideia... E não é isso que significa a centralidade do púlpito, né? Não. Porque muitas vezes a gente traz, né, o viés reformado, não, a centralidade do púlpito. Não é isso que quer dizer, não é ficar ali centrado, né, no clero, não é ficar centrado no templo, não é ficar centrado no púlpito. É você usar a estratégia de Jesus do paripatético, você usar de sair caminhando, ir para os bosques, ir na rua, sair caminhando, contemplando as coisas. Dizer como Jesus fazia, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, enxerguem o que vocês estão enxergando. É você fazer isso. E Davi, é muito engraçado, a gente lida muito com plantador de igreja, você também, eu também, e já tive aí, né, o desafio ao longo de toda a minha trajetória ministerial de acompanhar muitos plantadores, e às vezes o cara, ele tá lá começando um projeto, e aí ele se tranca dentro do escritório dele para escrever o sermão perfeito, né? Sim. E ele acredita que se ele tiver o sermão perfeito, aí a igreja vai acontecer. E ele gasta toda aquela semana e às vezes ele até tem um baita de um sermão bem construído para ninguém ouvir no domingo, porque ele não tem essa dinâmica de estar na cidade. E a plantação de igreja tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com ir e viver. Eu lembro de estar plantando igreja no início do meu ministério, de gastar horas num negócio, você vai rir. Sabe aonde? Na banca de revista. Eu parava numa banca de revista e eu ficava vendo as pessoas que iam na banca. A gente está falando de alguns anos, a gente não tinha essa coisa tanto da internet. Hoje o pessoal ainda ia comprar jornal, ia comprar revista e tal. A gente, uma cidade menor, a gente não tinha grandes livrarias para você ficar lá vendo o que o pessoal estava indo ler. Então o único lugar que tinha era a banca de revista da cidade. Eu ficava, às vezes, ficava ali, né? Criava amizade com o dono da banca, o jornaleiro. E ficava vendo as pessoas, o que elas estavam buscando. E aí você vai conseguindo analisar um pouquinho das demandas, das necessidades, né, de cada uma dessas pessoas e até criar, né, alguma conversa, né, para poder se aproximar de alguma maneira, a partir dessa relação, trazer, né, as realidades, as verdades, né, transformadoras do evangelho para aquilo. Né? Mas aí é que tá. Bem aí tem um divisor de águas. É de que todo pastor... E aí, eu acho que na intimidade nossa aqui, que não vai ser tão íntima porque todo mundo vai ver o que a gente está dizendo, mas na intimidade nossa, uma das coisas que Bart sempre escreve para nós é de que a gente tem que andar com a Bíblia do lado e o jornal do outro. Exatamente. A gente tem que entender das coisas. O pastor não é um alheio. O pastor não, nós não somos da Reforma Radical, nós não somos herdeiros da Reforma Radical, dos Hampshire, dos Quakers, que simplesmente todo mundo enclausurava e dizia assim, não, é isso aqui, acabou, o que está lá fora é errado. Não, é o contrário. Deus criou o mundo, Deus fez o mundo para que nós pudéssemos viver nele. E o evangelho precisa ter, e o pastor precisa fazer análise da forma como o mundo vive hoje, como o mundo se porta hoje, e essa análise precisa ser feita à luz do evangelho. E esse era o viés profético do Antigo Testamento. Sim, ele pegava a Torá e aplicava a Torá no meio do povo e dizia, se vocês fizerem isso, a bênção é essa, se vocês deixarem de fazer, a maldição é essa. E o pastor precisa fazer desse jeito. Precisa fazer. A Bíblia diz isso, é isso que o Evangelho nos diz. Se vocês obedecerem, a consequência é essa. Se vocês desobedecerem, a consequência é essa. Só que para que ele tenha essa palavra profética, para que ele profira essa palavra, ele precisa entender de um pouco, de tudo um pouco. Ele precisa ler de tudo um pouco. E conhecer o seu tempo, porque senão ele corre um risco, né? E isso eu vejo muito nas igrejas, de até ter boas respostas, vamos dizer assim, né? Porque o cara tem uma boa teologia, reflete teologicamente até de maneira adequada, e aí ele tem boas respostas, mas para pergunta que ninguém está fazendo, que não é o questionamento de ninguém, né? Enquanto a gente encontra por aí pessoas, né, com reflexões equivocadas, vamos dizer assim, né, com a má teologia, mas se ele está respondendo os questionamentos, as demandas, as necessidades, as tendências, né, do nosso tempo, ele vai ter um alcance muito maior. A grande pergunta é
por que nós não podemos, né, usar essa boa teologia, trazer boas respostas para o questionamento das pessoas de hoje, né? E outra coisa, teologia sempre foi feita a partir de busca por respostas, sempre foi. Quando você olha para todas as teologias que foi feita, quer sejam na Idade Média, quer sejam na Idade na Era Apostólica ou pós-apostólica, quer seja na Idade Média, quer seja na Reforma Protestante, quer seja no próprio liberalismo teológico, quer seja em todas elas, todas as teologias foram feitas em busca de respostas para questões do mundo. Por exemplo, hoje em dia é que a gente se esquiva disso. A gente se esquiva, por exemplo, no Renascimento, antes da Reforma Protestante, no Renascimento, o cristianismo vivia das artes. Eu não estou falando do catolicismo romano, mas o cristianismo, como todo, já existiam duas igrejas, a oriental e a ocidental, a romana e a oriental, e eles viviam muito das artes. Bom ou ruim, quem institucionalizou um canto ruim congregacional gregoriano foi o cristianismo. Bom ou ruim, as maiores peças de artes plásticas que existem hoje na Itália é do cristianismo. As peças musicais que se tornaram o que hoje a gente chama de música clássica, eram cristãs. As invenções, por exemplo, as hélices, que depois foi virar o helicóptero, eram invenções renascentistas, que eram fomentadas pela Igreja Católica, pelo cristianismo. As invenções de Copérnico, as invenções de grandes cientistas que foram descobrir gravidade, que foram descobrir de que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol, que são as bases para toda e qualquer ciência hoje, foram fomentadas e financiadas pela Igreja Cristã. O que acontece? A Igreja abandona isso. A Igreja abandona isso. A Igreja, você tem Rembrandt, você tem Huckmacher, você tem grandes pensadores, você tem Doiver, você tem o próprio Abraham Kuyper, mas hoje em dia a Igreja Cristã abandonou as artes. Não existe mais artes plásticas como de Rembrandt, não existe mais artes políticas como de Kuyper, não existe mais artes cênicas, não existe mais isso. Não existe... A ideia de não refletir, né, aquilo que está fora da, entre aspas, teologia, como que a teologia... É de ver o mundo, de dar uma resposta para as coisas que existem no mundo. O que são as artes? As artes são consequências de uma experiência. O que são os salmos? Os salmos são consequências de uma experiência da humanidade com o seu Criador. Hoje você não tem mais isso, até na própria música, entre aspas, gospel cristã, é uma porcaria. Por quê? Porque não são mais frutos de experiências, são feitas para vender, são feitas, existe um molde e encaixou nesse molde vezes, e pronto, acabou-se. O que aconteceu? Sobe uma oitava e vai. Hoje, por exemplo, as pessoas não conseguem olhar para os irmãos Wallace, que quando criaram Matrix, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta joga fora aqui. Não presta não. Mas os primeiros Matrix, as pessoas não conseguiam fazer a ideia dentro de um conceito, vamos dizer assim, de natureza, de natureza divina dentro de todas as pessoas, de entender que ali é a busca por um Messias, a busca por uma pessoa. Mas teologicamente as pessoas não conseguiam explicar. Você pegava um teólogo e para fazer um contraponto daquilo que eles... Ou elas, agora são elas, né? Naquela época que eles fizeram, eram eles, né? Os antigos irmãos Wachowskis, que agora são irmãs Wachowskis. Exatamente. Que eles tentaram dizer que toda a humanidade carece de um Messias, toda a humanidade precisa de um Messias. Não apareceu um teólogo para bater na mesa e dizer, nós temos esse Messias, nós temos esse Messias, que é o que Paulo faz. É o que Paulo faz quando ele chega lá no Areópago, ele chega e diz assim, vocês aqui adoram esse monte de gente aqui, mas está aqui, ó, esse que vocês, é esse que bate na mesa e diz, nós temos esse Messias, esse Messias existe. Ao contrário, existe regulamentação de 1600, 700 em carne de porco, que proibia os crentes de ir ao cinema. Era proibido os crentes ir ao cinema porque era aquela velha ideia do profano, é profano. E existe aquela ideia das artes sacras. E o catolicismo criou muito isso. É das artes sacras e que nós herdamos no nossa matriz, no nosso imaginário romano, nós brasileiros herdamos muito isso. E aí a gente não consegue. Por exemplo, um pastor não consegue explicar para uma ovelha por que ela não pode assistir BBB.
Ele não tem isso, ele não consegue explicar. E eu não preciso assistir BBB para dizer que é errado. Uhum. Eu não preciso assistir, mas eu preciso ter na resposta do que é. Eu vou... Aí ele não sabe o que é o panótico, que vai gerar o BBB, ele não sabe quem foi Michel Foucault, que escreveu Vigiar e Punir, que escreveu a Microfísica do Poder, tudo baseado no panótico, que vem dos holandeses, que vem da Endemol. Ele não sabe isso. Aí ele não sabe que aquilo ali é feito para manipular a própria população. Ele não consegue dar essa resposta porque ele vive naquele mundinho escondido atrás do púlpito dele, abre um livro, abre um comentário e explica o que replica o que o comentário diz sem ter vida. E aí você não consegue ter uma conectividade com as pessoas que estão vivendo, né, o real, né, a vida, vamos dizer assim, né, do lado de fora dos muros da igreja, né? Não consegue. E quando você tratou, né, sobre o aspecto da arte, e a gente pode ir no cinema, fica aqui, né, propaganda de um outro podcast muito legal que você encontra aqui na IPB Multi. Depois que acabar esse episódio, você vai lá na IPB Multi e encontra Peregrino da Alvorada. Você vai poder encontrar ali um bate-papo muito legal sobre isso. Mas como a gente percebe em algumas questões, né, de demandas da arte Só para não esquecer, tem gente que acha, tem gente que não sabe que C.S. Lewis, que criou as Crônicas de Nárnia, é um pastor protestante. Tem muita gente que não sabe. Tem gente que não sabe que J.K. Tolkien... O Tolkien eu acho que mais ainda, né? Que inclusive é atribuído, né? Muitas vezes quando o pessoal fala, isso aí é aquela coisa do mal. Isso, né? Tem gente que... Eu lembro que quando o primeiro Senhor dos Anéis foi ao cinema, né? E muita gente não conhecia os livros, e eu ouvi diversos pastores, né? Demonizando, né? É um negócio demoníaco que está tomando conta, né? Então, uma forma de falar do evangelho. Não se rendam a essas questões demoníacas. Porque tem elfos, tem esses seres mitológicos, né? Que são coisas, né, que essa coisa da fantasia, né, e como isso pode trazer pra gente, e a literatura fantástica, né, e aí eu nem vou entrar no viés simplesmente desses caras que tinham essas analogias, não tô falando de Tolkien, tô falando de Lewis, mas você pode olhar para Harry Potter e você pode perceber a partir da literatura fantástica, né, algumas questões que você vai conseguir ao menos dialogar, né, com algumas demandas, algumas necessidades, você vai responder alguns questionamentos, ou na pior das hipóteses, você vai entender o funcionamento da cabeça das pessoas, né? Você falou aí de música, cara, quantas músicas mostram essa coisa do anseio do ser humano pela eternidade, conforme nos descreve o sábio escritor de Eclesiastes. Lá em 3:11, dizendo que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade, mas o ser humano não consegue entender muito bem esse negócio. Então ele obstinadamente passa a buscar isso num monte de coisa. Mas esse vazio, esse anseio, a gente percebe evidente nessas coisas. Na busca por um salvador, na busca por um herói, na busca por um lugar que vai ser assim, né, transcendentalmente maravilhoso e perfeito, mas ele não consegue entender. Agora, nós temos a resposta e nós não vamos até ele. Nos recusamos a responder isso. Sim. E isso é a coisa mais insana quando você pensa no viés do ministério, porque isso tem a ver com a nossa vocação, isso tem a ver com aquilo que nós somos chamados para fazer, isso tem a ver com o ministério que nós recebemos da reconciliação. Claro. Eu gosto muito da ideia. Eu sou meio avesso a nós brasileiros. Infelizmente, nós somos colônia, né? Até hoje somos colônia. Mas eu sou meio avesso a copiar. O brasileiro gosta muito de copiar as coisas dos outros. Mas uma das coisas que deveríamos pensar, e os católicos fazem isso, os romanos fazem isso, é de que no ministério pastoral, todo pastor ele deveria sair com uma segunda formação. Como é nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos o pastor ele é um MDiv, né? A teologia é um MDiv. Ele sai com uma formação, faz um nível de pós-graduação ele tem, né? Que aí ele sai o bacharel em teologia e a formação. Geralmente teológica. Faz em artes, histórias, alguma coisa desse jeito, uma coisa mais afim. Mas ele precisa disso, ele precisa dialogar. Vou dar um exemplo para você. Acho que pouca gente sabe, só aqueles que convivem comigo. De historiador para jornalista. Não chega nem a ser historiador. Antes de cursar o curso de história. Você está fazendo história, né? Você está deixando um legado. Eu fiz engenharia civil e matemática. É mesmo? Foi. Quando eu entrei para o seminário... Tudo a ver com você. Quando eu entrei para o seminário, eu fazia seminário à noite, engenharia civil de manhã, e como matemática
as cadeiras eram muito afins no começo, então eu geralmente fazia 1, 2 cadeiras no máximo de matemática, porque aproveitava da engenharia para matemática. Eu digo isso claramente para todo mundo. Lógico que já era salvo, Deus já havia me chamado, me chamou no 2º ano, mas quando eu entrei na universidade, uma das formas que Deus se revelou para mim foi através dos números. Através dos cálculos, através de entender como o universo se formava, através de entender no equilíbrio que a gente... Porque na engenharia, tudo se resume ao somatório das forças tem que ser igual a 0, que é o equilíbrio. O somatório de todas as forças precisam ser iguais a 0, é o equilíbrio. E isso começou a me entender como é que se dava a providência e a sustentação naquilo que Paulo vai dizer, que Cristo, ele não só é a primazia de todas as coisas, ou seja, não só que, desculpa, esse é o texto, não só que todas as coisas foram feitas por ele, mas ele sustém todas as coisas. Ou seja, sem ele nada do que foi feito se fez e sem ele nada do que foi feito existe. É esse conceito numérico de que você vai entender de que 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4 e 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4, isso é por conta da imutabilidade do Criador que criou que 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. Você começa a entender essas coisas. E aí quando você estuda a engenharia, ela estuda a natureza por completo, já porque a gente precisa entender lei de gravidade, lei de atração, lei de movimentos harmônicos, estuda a natureza de uma forma geral, você começa a perceber de como esse Deus sustenta todas as coisas, de como ele rege todas as coisas, de como ele criou leis que não foi o homem quem criou. A lei da gravidade o homem apenas descobriu. A lei da atração o homem apenas descobriu. A lei da inércia apenas foi descoberta, ninguém inventou. Por mais que seja dado para Newton, mas ninguém inventou. Ele apenas foi o cara que sistematizou a obra. E quando você percebe isso, do próprio universo em expansão, por conta do próprio Deus como criador do universo também ser um Deus em expansão, isso aí dá outro podcast, vamos pensar assim, você para entender de que o salmista, ao olhar para os céus e dizer os céus proclamam a glória de Deus e firmamente anuncia as obras das suas mãos, é algo maravilhoso. Só que se eu não estudar isso, se eu ficar apenas com a ciência da teologia, eu não vou conseguir dialogar. Como é que eu vou conseguir falar do evangelho para um engenheiro, para um médico, para um... Por exemplo, se você chega... Não, e a maneira de entender isso, porque você tratou aqui, né, de algumas profissões, e até o jeito de funcionamento da cabeça das pessoas muda, né? E aí quando você tem essa possibilidade de conhecer, de adquirir esse conhecimento geral, um pouquinho, né, você falou aí, você tem da área da história, teve essa experiência da matemática, eu não sabia, eu venho da área do jornalismo, e a gente brincava na faculdade que jornalista é aquele cara que sabe um pouco de tudo, não sabe muito de nada, né? Então você vai aprendendo um pouquinho sobre cada coisa, e isso vai te ajudando nessa conexão com as pessoas, que né, adquirir o conhecimento para quando você vai dialogar, você inclusive saber o viés. Hoje eu vejo como isso me ajuda a ter essa compreensão global na evangelização. Eu vou evangelizar, ou seja, eu vou apresentar as verdades do evangelho, né, para um engenheiro ou para um cara das ciências humanas, e a maneira como eu dialogo com eles é completamente diferente. É o que Paulo faz no Areópago. Eu gosto muito de Atos 17 por conta disso. Paulo usa 2 expressões. Ele usa cidadãos atenienses, que era uma expressão de um filósofo grego, e ele usa vós sois geração dele, que é de um outro filósofo grego. Ou seja, Paulo, ele versado na filosofia grega, que na verdade não era filosofia como é hoje, não é só pensamento, era a ciência da época, os filósofos eram cientistas da época. Paulo conseguiu dialogar com aqueles cientistas, que era a nata do pensamento grego, porque ele tinha como dialogar, ele sabia, ele tinha lido todas as coisas, ele tinha lido de tudo um pouco. O pastor, ele precisa ler de tudo um pouco, ele precisa saber desde de tipo de pão, tipo de café, tipo de água, para que ele possa conversar com as pessoas. Ele não pode simplesmente se esconder atrás de um púlpito em um monólogo que não vai levar vida para ninguém.
Não tem como, porque se isso fizesse sentido, todos os sermões estão escritos, basta que se leia. Nós, como teólogos, usando até uma ideia da treliça e da videira, nós como teólogos no púlpito, a nossa parte da teologia é aplicação. Se nós simplesmente... a exegese está escrita já. A gente não vai inventar nada. Porque agora, se a gente for a exegese cultural que a gente vai fazer e atrelar tudo isso... Isso aqui é o analista. Diferente. O pastor precisa ser o analista. O profeta, ele analisa o momento para que aplicava a lei. O pastor, como profeta, analisa o momento para aplicar o evangelho. Se não tiver aplicação, não tem vida, não vai fazer sentido para as pessoas, não faz sentido. Se você simplesmente abrir qualquer livro de teologia, de comentário, leia o que está lá e acabou-se. O cara que fez, ele já fez todo o papel e até melhor do que nós. Exatamente. Porque ele foi pago para fazer aquilo ali, ele é doutor naquilo ali, ele é doutor naquelas línguas e ele estudou a vida inteira para aquilo ali, diferente de nós. Que nós somos o pastor, só um parênteses, usando, a gente gosta muito de dizer no Nordeste que o pastor é um pato. Um pato? É. Por exemplo, o pato, ele faz tudo, mas não faz nada direito. Ele tem asa, mas não voa. Ele tem pés para nadar, mas não é o melhor nadador. Ele canta, vamos dizer assim, mas o galo canta muito melhor do que ele. Ele põe ovos, mas a galinha que põe ovos põe muito mais... Quando a gente vai fazer um omelete, a gente pega o da galinha. Pega o da galinha, não o da pata. Então, assim, o pato faz tudo. Mas não é o melhor em nada. Então, o pastor precisa ser o pato. Porque o melhor tem que ser Cristo, é óbvio. Mas ele precisa ser o pato. Ele precisa entender de tudo um pouco. Ele precisa conhecer de tudo um pouco. O jornal tem que estar na mão. Ele precisa ler. Ele precisa saber. Um dos assuntos mais complicados que existem, que até hoje saiu da vedete, deixou de ser vedete, mas é estatuto do nascituro. É células-tronco. Que o pastor não sabe dialogar sobre isso. Por exemplo, uma coisa que surgiu comigo, que eu tive que queimar a pestana. Um casal, eles queriam ter filhos, mas não queriam ter filhos naquele momento. Eles já tinham tido um filho, mas queriam dar um tempo. Ela colocou um DIU. E aí veio aquela coisa de... Um dia eles chegaram lá na igreja e começaram a dizer assim, pastor, eu vi um artigo dizendo que o DIU é abortivo. Eu não tinha a menor ideia disso. Então. Aí eu fui atrás de médico. Primeiro eu fui atrás de um clínico, depois fui atrás de um ginecologista, depois eu fui ler para saber. E pior que o DIU é abortivo. E aí eu fui ter que explicar, o DIU é assim, assim, assado, funciona desse jeito. E eu recomendo que vocês tirem. E vocês procurem outro método contraceptivo, para que no dia que vocês se sentirem à vontade de ter outro filho de vocês, vocês tenham. Então, são essas coisas, essas respostas, essas aplicações do evangelho que o pastor precisa dar. Se ele não sabe, ele tem que ir atrás, ele tem que correr, ele tem que ler. E a vida do pastor é essa, de paletó e de bermuda, lidando com esses desafios e conhecendo essas demandas e essas necessidades. É isso que a gente tem conversado aqui no nosso podcast e convido você a continuar com a gente nos próximos episódios, porque tem muita coisa boa, muita coisa desafiadora pra gente ainda conversar. Não é verdade, Davi? Com certeza, a gente tá só começando, existe ainda a multiformidade do Ministério Pastoral, é o que nos dá a graça de podermos conversar a respeito dele. Um abraço a todos.